Irmãos, a palavra do Senhor vem nos dizer, nessa passagem da Bíblia, sobre o profeta Elias. Elias, eles estavam ali como boca de Deus, porque no tempo de Elias, a nação de Israel estava sendo muito corrompida. A nação de Israel estava passando por um tempo de tribulação. A nação de Israel, irmãos, tinha abandonado a Deus. O rei Acabe tinha casado com Jezabel. E Jezabel adorava Baal. E muitos dizem assim, espírito de Jezabel, porque Jezabel era prostituta. Mas quando eles vão estudar, quando eles vão meditar na palavra do Senhor, ali eles vão ver que Jezabel não era prostituta. Ela não trabalhava no prostíbulo, ela não trabalhava numa zona. Então é falta de entendimento, de procurar. Alguém falou isso e foi passando. Não, Jezabel não era prostituta. Mas era uma mulher idólatra. Era uma mulher ali que adorava Baal. Era uma mulher que adorava outros deuses. E ali, irmãos, Jezabel contaminou toda uma nação. Pensa quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças. Então ela era muito mais que uma prostituta, irmãos. Ela era uma mulher manipuladora. Com certeza você conhece algumas mulheres e alguns homens que conseguem manipular, que conseguem, com aquela conversa fiada, levar quantas pessoas a fazer quantas coisas erradas, irmãos. Então Jezabel, ela era muito mais que prostituta. Jezabel, ela era manipuladora. E ela pediu para o rei Acabe que ela queria que matasse Elias e qualquer outro profeta que falasse do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Então ali, naquele tempo, Elias disse que não ia chover 3 anos e meio. Por isso ela ficou tão brava e disse que era para matar Elias. Deus mandou Elias se refugiar numa caverna. E aí, quando você começa a meditar na palavra do Senhor, irmãos, quando você começa a chegar nessa parte, que a Bíblia fala assim, que os corvos levavam pão e carne. Aí você para um pouquinho e diz, uau. Porque não é normal, né? Pelo menos eu nunca me trouxeram. Nem um pássaro, nem um corvo. Né? O passarinho vem ali trazer para os filhotinhos dele. Mas ele não veio ali na porta trazer pão e nem carne até agora. Né? Mas se Deus ordenar. Então, irmãos, quando você começa a meditar, aí você para e diz, meu Deus, é esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu clamo. É esse Deus que eu peço para mudar a história da minha família, dos meus pais. O Deus que levava lá pão e carne para Elias. Ordenou que aquele corvo levasse, irmãos. Você imagina o corvo todos os dias, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, por alguns dias, a Bíblia fala. Não diz quantos dias. É incrível, irmãos. E aquele ribeiro ali tinha água. E Elias ficou ali naquela caverna algum tempo. Mas de repente, aquele ribeiro seca. De repente Deus chega e diz para Elias, ó Elias, você vai numa cidadezinha chamada Serepta, ali vai estar uma viúva que vai te sustentar. E aí quando você começa a meditar, irmãos, Elias chega nessa cidadezinha, Elias vai falar com essa viúva. Mas daí quando ele chega ali, a viúva tinha menos que ele. Ela tinha uma única e última refeição. Para ela e para o filho. Eles iam comer e iam morrer. Acabou. Então você começa a ver ele, poxa, mas não foi a viúva que foi resposta da oração de Elias. Elias estava comendo ali, o corvo levava pão e carne e tinha água do ribeiro. Então, foi a viúva. Elias foi resposta de oração daquela viúva que clamava e que chorava. Glória a Deus. Não a viúva foi a oração de Elias. Né? Porque se Deus permitisse, aquele ribeiro não ia secar. Ia continuar. Os corvos iam continuar levando carne. Mas existia numa cidadezinha, existia uma mulher lá que clamava, não sei quanto tempo, não sei se era um ano, porque fazia 3 anos e meio que não chovia ali em Israel. Então tinha uma crise muito forte. Então, irmãos, não foi aquela mulher que sustentou Elias. Foi Elias que foi provisão para aquela mulher. Foi Elias que foi resposta de oração para aquela mulher. Aquela mulher começou a clamar, começou a chorar. Então Elias chega ali. Elias começa a conversar com aquela mulher e ele pede, ó, faz um bolo pequeno para mim primeiro. E depois você pega o resto de azeite, o resto de farinha e come. E aí,
aquela mulher podia pensar, que é isso? Eu clamei, eu pedi, eu chorei tanto. E o que acontece? Vem um profeta que tem menos que eu, de mão vazia, sem nada. Como que pode? Mas aquela mulher, irmãos, teve sabedoria. Ela entendeu o propósito de Deus na vida dela. E ela foi lá e fez um bolo pequeno, ela deu água para o profeta. Ela entendeu o que estava acontecendo ali, irmãos. E nessa noite, nós também vamos entender, irmãos, por que houve multiplicação. Ali a Bíblia fala assim, que não faltou azeite na botija, não faltou farinha na panela, até que voltasse, restabelecesse ali a vida de Israel, que estava uma crise muito forte. E aquela mulher teve multiplicação. E nessa noite, eu te convido a entender por que multiplicou a farinha e o azeite. Porque foi através da doação que veio a multiplicação, irmãos. Através da doação. Se você não tem um coração doador, não tem como Deus multiplicar na tua vida. A pessoa, às vezes, ela tem uma condição financeira bacana, mas ela fica 10, 20 anos parada naquilo. Porque ela não tem um coração doador. Ela tem medo de ficar sem, ela retém, ela não doa, ela não ajuda. Então, quando ela não ajuda, irmãos, quando você não tem um coração doador, não tem como Deus multiplicar na tua vida. Não tem como Deus te abençoar se você não tem um coração doador, se você retém, se você tem medo de ficar sem. E aquela viúva, irmãos, era compreensível se ela fechasse a porta e dissesse, espera aí, que isso, é loucura. Eu estou clamando a Deus, eu estou chorando, eu estou dizendo a Deus que tem uma única e última refeição. Ela não diz que tinha lá 5 quilos de arroz, era a única e última. Aí veio o profeta de mão vazia, sem nada, sem um centavo. Ela podia fechar a porta e falar, não, já que é para morrer, eu vou morrer aqui. Eu vou comer com meu filho e acabou. E quantas pessoas, irmãos, retêm o que elas têm? Fecham a porta para o necessitado. E aí, não multiplica, até financeiramente ela tem condições, mas não multiplica de alegria, de paz. Porque é tão bom quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que dar tudo que você tem, como essas igrejas dizem nessas loucuradas, que você tem que tirar da tua esposa, dos teus filhos, da tua casa e ficar sem. Não, não é isso. O Senhor diz que é para você cuidar do que você tem. É para você cuidar com carinho do que você tem conquistado, do que Ele tem colocado nas tuas mãos. Se não fosse assim, irmãos, ali na passagem que a gente vê ali, quando o Senhor multiplica os pães e os peixes, Ele ia dizer, ó, comam tudo, façam uma bagunça aí, comam até passar mal, dê para os bichos aí, para os animais, para os cachorros, e depois jogam tudo no rio. Mas não foi isso que Ele disse. Ele disse assim, ó, guardem os pães e os peixes. Então, você tem que cuidar mesmo com muito carinho. Você tem que pensar mesmo que o dia de amanhã você vai precisar almoçar. E se você fizer toda a carne hoje, amanhã você vai comer arroz e feijão puro, porque não vai ter. Você tem que ter cuidado mesmo, você tem que ter zelo mesmo com o que Deus te abençoou e colocou na tua mão. Mas você tem que ter um coração doador, irmãos. Se você não tem um coração doador, não tem como Deus multiplicar na tua vida. Você vai ficar 10, 20 anos capengando, você vai ficar do mesmo jeito porque não tem um coração doador. Porque eu não divido, irmãos. Porque eu não reparto. Porque eu não ajudo. Porque eu retenho. Irmãos, a minha irmã estava me contando uma coisa muito bacana. Meu sobrinho, ele estraga tudo tênis, né? Porque ele está com 9, 10 anos, chuta a bola, explode tudo os tênis. Ela falou que é mágica. E aí ela falou, Gabriel, vamos comprar outro tênis. De novo, porque você está com tênis. Aí ele olhou para ela e falou assim, mas por que se eu tenho só 2 pés? Daí ela falou, não, mas precisa de mais um tênis. Como que você vai ficar só com um piá? Ele, não, mas eu tenho 2 pés só. Eu vou dar para não sei quem o outro, se você comprar um novo. Ela falou, você não vai dar para ninguém, porque se for na escola na chuva, você precisa de outro. Ele, não, mas não molha, é só secar. E demorou um tempo para ela convencer ele que ele precisava dos 2 tênis. E se sujar, e se rasgar? Não, se rasgar, você compra outro. Eu só tenho 2 pés. Por que eu preciso de 4? De 2 pares de tênis? E aí demorou um tempo para ela convencer ele. E aí eles compraram e trouxeram, e ele queria dar para não sei quem, porque o amigo dele queria um tênis igual dele, não sei o que. Ela, não tem, Gabriel. Não dá para dar agora, depois você dá para ele. Agora eu não tenho, fica com esses 2.
Então demorou um tempo, irmãos. Você pensa, o coração doador, né, de uma criança. Né? Talvez não entende o preço, não entende que é difícil para comprar, mas um coração doador. Eu tenho 2 pés, para que um monte de tênis? Né? Mulheres que eu diga, né? Para que tanto sapato, tanto chinelo? Só nem vou usar, né? Mas tudo bem, tá guardadinho. Né? Mas a gente tem que ter um coração doador, irmãos. Quando nós não temos um coração doador, não tem como Deus multiplicar na nossa vida. E ali, Deus levou ali aquele profeta. Talvez Elias se perguntou assim: poxa, Deus, podia me levar numa viúva bastava, com muitas condições financeiras, já que o Senhor fez milagre, o corvo que levava pão e carne. Por que não me levou em alguém que tivesse mais condições financeiras? Mas existia um propósito na vida de Elias, existia um propósito na vida daquela viúva. Existia um propósito, irmão. Às vezes nós estamos com o pão lá francês e você olha e fala: Senhor, manda alguém com queijo, presunto e o cafezinho. Principalmente quando é no trabalho, né, a hora do lanche. Aí chega alguém que não tem nada e você tem que dividir o pão. Aí você tem que cortar o pão no meio e dividir, irmãos. Mas é ali que Deus está te testando. Quero ver se tem um coração doador mesmo. Quero ver se vai abençoar. Quero ver se vai ajudar mesmo. Quero ver se vai colaborar mesmo com as pessoas. Então, quando a gente não tem um coração doador, quando a gente simplesmente diz: eu não posso, eu não tenho, então, não tem como Deus te abençoar. E eu quero que os irmãos guardem essa palavra no seu coração. Que você possa ter um coração doador. Claro, irmãos, que tem horas que você vai ajudar alguém, o Senhor fala, o Espírito Santo fala no teu coração: não é para ajudar. Essa daí não é para dar. Ou agora não, num outro tempo. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. E principalmente, é vergonhoso, mas na igreja evangélica, né? Quantas pessoas que querem se aproveitar, tirar proveito, sugar. E aí o Senhor diz: não, não ajude, não doe. Agora não é. Um outro tempo, deixa eu trabalhar na vida dele. Eu que tenho que trabalhar. Eu que vou ali conversar de pertinho. Depois você ajuda. Então quando o Espírito Santo fala: não, não dou. Ou não ajude agora. Até para a família, irmãos. Quando Deus quer trabalhar na vida e fala: não, agora não. Agora você não vai ajudar. Agora você não vai fazer. Talvez as pessoas que estão de fora não entendam o nosso posicionamento. Mas é Deus falando. Deus quer trabalhar lá. Deus quer mostrar para a pessoa o verdadeiro valor daquele objeto, o verdadeiro valor do dinheiro, o verdadeiro valor da roupa, do calçado. Então, deixa Deus trabalhar. Mas sempre pergunte para Ele: Senhor, será que eu estou tendo um coração doador? Porque é através da multiplicação. Então, quando eu estava estudando, irmãos, eu estava meditando nesse estudo, o Senhor falava. E aí eu estava lendo um texto e ele disse que a matemática ali, o pastor que estava ministrando falou: a matemática do mundo é muito engraçada mesmo, porque você tem que ter 5 e aí você guarda 5 e você fica com 10. Aí você multiplicou. A matemática dos céus não, você tem 10 e você abençoa. Você doa um 5 para a pessoa. E o mês que vem você vai ter 30, porque alguém vai multiplicar na tua vida. Glória a Deus. Alguém vai plantar na tua vida, irmão. Aleluias. E nós vivemos isso. Quanto mais a gente abençoa, quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente faz os lanches na igreja, às vezes faz as festas na igreja, o Senhor ainda não deixa faltar, ainda Ele multiplica. O Senhor faz coisas assim extraordinárias, irmãos. Sabe assim? Coisas incríveis. E aí as pessoas dizem assim: não, mas vocês têm que pedir para os irmãos trazer, ou tem que arrecadar, ou de um jeito ou do outro. E aí a gente diz: não, mas a igreja é pequena, os irmãos ajudam com todo carinho, né? Mas a igreja é pequena e a gente gosta da comunhão, gosta de fazer um café, um lanche, as pessoas na célula, né, fazem. A igreja gosta dessa comunhão. E a gente sabe que há multiplicação, irmãos. Há multiplicação quando você doa, quando você ajuda e quando você abençoa. Mas um segundo ponto: por que a viúva foi tão abençoada? Por que não faltou nem o azeite e nem o trigo ali? Porque ninguém tem tão pouco que não possa repartir. Ninguém é tão pobrezinho que não possa repartir. Você pode doar seu tempo, você pode dar um abraço. Aí a pessoa diz assim: mas um abraço não mata a fome de ninguém. Só que você não sabe que aquele irmão, ele levantou aquele dia e disse assim: acabou.
eu vou acabar com esse casamento, eu vou pedir a conta, eu vou embora, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Aquela pessoa, irmão, está no extremo, que ela está pensando em cometer o suicídio. E você chega e dá um abraço. E aí diz assim, ó, vai dar certo, tenta mais uma vez, Deus é contigo, vai dar certo, você vai conseguir, Deus é contigo, irmãos. E aquele abraço, aquela palavra, aquele tempo que você doou, na canseira que você estava de ir embora, mas você deixou ali 5 minutinhos, deu um abraço, deu uma palavra de conforto. Então mudou toda a história. Aquele irmão recebeu com tanto carinho aquela palavra, irmãos, aquele abraço e diz, vai dar certo. Se o irmão disse que vai dar certo, então vai dar certo. Glória a Deus. Então eu não vou pedir a conta, então eu não vou acabar com o meu casamento, então eu vou mudar todinho os planos que eu estava fazendo hoje de manhã, porque vai dar certo. Então, irmãos, ninguém tem tão pouco que não possa doar. Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar. Mas as pessoas retêm. É o medo de ficar sem. É o medo de vai me faltar. Então, ninguém tem tão pouco. Aquela viúva, irmãos, era a última e única refeição. Quando você começa a meditar, é loucura, é louco a palavra do Senhor, é loucura. Você começa a meditar, vem um profeta que estava numa caverna e que os corvos levavam ali pão e carne, já é loucura. Aí Deus manda numa viúva que tinha a última e única refeição. Não tinha mais arroz, não tinha mais nada, não tinha mais farinha, última e única. E ela diz, eu vou comer e vou morrer, acabou. Mas ela entendeu, irmãos, o propósito. Então, que nós possamos entender. Quando Deus coloca alguém na tua vida e você diz, poxa Deus, eu estava clamando, eu estou numa crise lascada. E Deus coloca alguém ainda para me ajudar. E Deus coloca ainda alguém para me abençoar. Mas entenda o propósito de Deus em tudo isso. Ele quer ver se você tem um coração doador para Ele multiplicar. Se você não tem um coração doador, Ele não pode multiplicar na tua vida. Então, irmãos, que a gente possa entender. E ninguém tem tão pouco que não possa dividir, que não possa repartir. Ninguém tem tão pouco, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, exaltado. Glória a Deus. Mas um terceiro ponto, irmãos. Primeiro, Deus. Por que aquela viúva, ela entendeu o propósito? O que Elias disse? Traze primeiro para mim. Ele não falou, faz para o filho, faz para você. Traze primeiro para mim. E ela fez e levou conforme o profeta tinha falado. Faz primeiro para mim. Então, irmãos, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando Ele é o primeiro na tua vida, porque Deus não vai ser o segundo. Quando você pensa, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar das minhas coisas, se sobrar um tempo eu vou para a igreja hoje. Se sobrar um tempo eu oro hoje. Se der tempo de tudo que eu tenho que resolver, aí então eu oro de noite ou de manhã, ou que seja a hora que for. Quando Ele não é o primeiro na tua vida, irmãos, Ele também não é o segundo. Ou Ele é o primeiro ou não é nada. Ou Ele não é na tua vida. Ele tem que ser o primeiro. Glória a Deus. Primeiro, irmãos. Aleluias. Nós entendemos sim que é um mundo corrido, que tem trabalho, que tem estudo, que tem tantas coisas, que tem afazeres de casa, irmãos. Mas quando Ele não é o primeiro, então Ele também não é o segundo. Ele não é a nossa vida. Quando nós entendemos que a prioridade na nossa vida é o Senhor, que Ele é o primeiro, que Ele é a razão de tudo. Se a gente tem um trabalho, é por causa do Senhor. Se nós temos saúde para ir naquele trabalho, é por causa do Senhor. Glória a Deus. Se nós temos uma família, é por causa do Senhor. Se nós temos comida na mesa, é porque o Senhor não deixa faltar o alimento, irmãos. Não deixa faltar o que comer. Então, tudo, em primeiro lugar é o Senhor. Em primeiro lugar é o Senhor na nossa vida, irmãos. Se a gente entender que em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar é o Senhor, então todas as coisas ali mais serão acrescentadas. E que nesta noite, irmãos, que nessa noite a gente possa entender que se você quer ter multiplicação na tua vida, que você possa ter um coração doador. Glória a Deus. Se você quer ter multiplicação na tua vida, entenda que você nunca tem tão pouco que não possa abençoar. Ninguém tem tão pouco que não possa abençoar. Se você quer multiplicação na tua vida, coloque Deus em primeiro lugar.
em primeiro plano. E aí todas as coisas mais acontecerão, irmãos. Tudo mais acontecerá quando Ele é o primeiro na tua vida. Quando Ele está em primeiro lugar, tudo fica mais fácil. Quando Ele é o primeiro. Quando Ele não é o segundo. Quando Ele ocupa lugar de destaque na tua vida. Então, do mesmo jeito que houve multiplicação na vida daquela viúva, irmãos, vai haver multiplicação. Porque cada vez que nós temos um coração doador, cada vez que nós dividimos, cada vez que nós repartimos, então o Senhor, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Ele multiplica na nossa vida. Quando nós temos um coração doador. Quando nós não retemos em ajudar o próximo, em semear na vida do próximo, irmãos. Às vezes você precisa semear oração. Você precisa orar pelo aquele amigo, aquele vizinho. É assim que você está semeando. É assim que você está doando. Você está doando o teu tempo. Você está doando, irmãos. Às vezes chegou cansado. Você está orando. Ali você está sendo doador. Ali você está doando. Ali você está ajudando. Ali você está abençoando. E do mesmo jeito que houve multiplicação, a palavra do Senhor diz que a farinha não faltou e o azeite não faltou. Glória a Deus. Irmãos, é do mesmo jeito que você está passando uma crise muito grande. E aí você tem um copo de arroz lá na tua despensa. E você não tem dinheiro, não tem ninguém para te dar. E você usa aquele copo de arroz. Mas outro dia de manhã tem outro copo de arroz lá. E você usa aquele copo de arroz de novo. E clama para o Senhor e vai dormir. E outro dia tem outro copo de arroz. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu na vida daquela viúva. O azeite não acabou, o trigo não acabou. Além dela fazer para ela e para o filho, ainda fazia para os que estavam próximo dela. Então é do mesmo jeito, irmãos. Você imagine, tem um pão ali naquela sacola e você toma café e você ora e você diz: Senhor, só tinha um pão, mas você olha naquela sacola de manhã, tem outro pão. Era isso que acontecia na vida daquela viúva, irmãos. Era o sobrenatural de Deus. Era a multiplicação de Deus. Porque ela soube entender quem estava ali próximo dela. Né? Às vezes a gente não deixa nem a pessoa terminar de falar: não posso, não tenho, e não posso. Né? Mas com sabedoria, irmãos. Aqui vem muitos desses noiados, vem muito aqui pedir. Então, se a gente der aquilo fechado, geralmente eles querem um quilo. Já falam, né? Ah, porque aberto não dá, inventam mil história. Mas a gente sabe que ali no bar eles já trocam. Ele troca, o dono do bar troca o quilo por uma cachaça, né, uma droga que for ali. Então, ou eles querem R$1, bendito R$1, né? R$1, R$3, não tem. Então, um copo d'água. Um copo d'água eu tenho. Então, eu quero um pão. Só que daí eles já entenderam, irmãos. Eles não são bobos. Né? Que aqui, né, pastor, ele já chega e já bate. Ô, pastor, tem uma comida que eu tô com fome. Porque eles sabem que é só a comida. Ou blusa. Tem uma blusa que tá muito frio no inverno, né? Um cobertor, tem. R$1 eles nem pedem mais. Né? Dia de semana eles vêm ali, dão uma olhadinha. Daí eles falam: ah, você é? Ah, sou eu. Eu tô aqui. Talvez eles acham, por ser igreja, né, de vez em quando muda a pessoa que está ali no bazar. Aí eles vêm, dão uma olhadinha, conversam um pouquinho, pedem um copo d'água às vezes e desbaratina e vai. Né? Porque eles sabem. Então, irmãos, é sabedoria. Eu sei que ele vai trocar aquele quilo, né, de leite, aquela litro de leite. Ele inventa a mesma história, né? Tem 5 crianças, que nenhuma tem leite, que precisam de uma caixa de leite, mas a gente sabe. Né? Fala: não, irmão, eu tenho aqui um copo de leite, quer tomar? Mas a caixa de leite fechada eu não tenho. Então, é sabedoria, irmãos. Né? Aquelas pessoas que só vêm se aproveitar. Né? O Espírito Santo vai falar no teu coração, é o que eu disse. O Espírito Santo vai falar: agora não, esse daí não ajuda. Talvez as pessoas vão falar: ah, lá o crente não ajudou, ah, lá o crente não fez isso. Mas você, o Espírito Santo, sabe por que você não ajudou, por que você não emprestou o teu cartão de crédito. Isso não é doação, irmãos. Isso não é doação. Você emprestar o cartão e saber que a pessoa não tem condições de pagar e ela não vai te pagar. Né? Então isso não é ter um coração doador. Coração doador é você convidar a pessoa, colocar uma mesa bonita, tomar um café, colocar ali o melhor, colocar o café, colocar ali o que você tem de melhor na geladeira, não reter, não guardar de medo de faltar. Não, eu vou comer amanhã. Não, amanhã você compra, amanhã é outro dia. Serve o melhor, abençoa a pessoa. Enquanto ela está tomando café ali, você está falando de Jesus.
você está falando do Senhor, você está plantando a semente no coração dela, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a ficar em pé nesta noite. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Que você possa entender que é através da doação que vem a multiplicação. Se você for falar para alguém, é loucura. A pessoa diz assim, como assim doação? Que multiplicação que vai ter se eu doar e de tudo? Eu vou ficar pobre, eu vou ficar sem nada, eu não vou ter o que comer. Então aí você começa a falar para ela de Jesus. Você começa a falar da multiplicação quando você serve a um Deus. Né? Você começa a falar o que aconteceu na vida de Elias, na vida daquela viúva e do seu filho. Então, entenda que é por meio da doação que vem a multiplicação. Entenda também que ninguém tem tão pouco que não possa dividir. Você pode dividir o seu tempo, você pode orar, você pode semear na vida da pessoa, irmãos, com um abraço. Então ninguém tem tão pouco que não pode dividir, que não pode ajudar. E coloque Deus em primeiro na tua vida. Que Ele seja primeiro, que Ele seja o primeiro sempre na tua vida. E nada vai faltar, irmãos, porque Ele vai estar contigo. Quando Ele é o primeiro, quando Ele sabe que você tem um coração doador, e quando Ele sabe que sempre que alguém bater na tua porta, você tem discernimento ali, sabendo que foi Deus que mandou. Então ali você vai doar, então ali você vai ajudar, então ali você vai abençoar. E o Senhor vai abençoar a sua vida também. Glória a Deus. Feche o seu coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina. Ensina a mim, ensina a minha família, ensina a minha casa, ensina a tua igreja, Senhor, a ter um coração doador cada dia mais. Ensina, Senhor, a ter um coração, Senhor, que te louva. A ter um coração, Senhor, que te coloca em primeiro lugar. Porque se o Senhor for o primeiro na nossa vida, então ali não vai faltar o que comer, o que vestir, não vai faltar uma casa para nos abrigar do frio. Deus, que nós possamos entender que é a partir da doação que vem a multiplicação. Que nós possamos entender que ninguém tem tão pouco que não pode ajudar, que não pode abençoar. Oh Deus, faz cada dia mais, nós com o coração doador, para que possa haver multiplicação através da doação. Que nós possamos doar o nosso tempo, uma palavra de conforto, de carinho para quem precisa, um telefonema, um abraço. Ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Ó Pai, que ela venha e que ela dê frutos, ó Pai amado, Pai querido. Que nós possamos ter o discernimento quando o Senhor quer nos provar, quando o Senhor coloca pessoas na nossa vida. Porque Ele quer saber se realmente nós temos um coração doador, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.